Prazer, eu sou Luísa Pirajá, tá? Eu trabalho com jogos de tabuleiro já tem uns 15 anos, tem um tempinho aí. Comecei com monitoria de jogos, tá? Em 2018 eu fundei, junto com o meu marido e mais um amigo, o Joga na Mesa, que é uma equipe de monitoria e em alguns stands aí a gente está com uma equipe bem grande, tá? Então todos que vocês veem de roxo e amarelo, todo mundo não, né? Mas o roxo e amarelo tie-dye é a gente. E tem mais alguns que estão disfarçados aí pelas editoras. Mas para passar o... Muito obrigada, viu? É com a gente, tá bom? Eu comecei a trabalhar com os protótipos nos eventos que eu cuidava. Talvez aqui seja melhor eu ficar, que aí dá para ver os dois lados. Nos eventos em que eu era responsável, eu já era conhecida por ser a louca dos protótipos. Além de ser a louca das paçocas e dos abraços, que eu também sou, toda vez que chegava designer com algum protótipo, eu sempre puxava as pessoas para a mesa. Eu sou bem empolgada e algumas pessoas já estão acostumadas que eu sou às vezes empolgada até demais, tá? E por conta disso, trabalhando muito tempo com evento, com monitoria e sendo já empolgada dos protótipos, a Fernanda, né, organizadora, me chamou para cuidar da área de protótipos do evento. E aí eu vou contar, aqui eu brinco que é um protótipo de palestra, porque eu não vou perder o trocadilho, que eu sou boba alegre mesmo. E aí eu vou contar um breve histórico e depois vou falar um pouco mais de quando eu entrei, que obviamente para mim é mais fácil depois de quando eu entrei. Então, primeiro, o que é a área de protótipos, tá? A ideia é que seja um espaço para que os designers independentes, designers amadores, mostrem os seus jogos quase prontos ou já prontos, tá? Inicialmente, era mais comum ver na área de protótipos jogos que estavam mais crus, vamos dizer assim. Hoje em dia, os jogos já estão mais prontos. Até ano passado, eu cheguei a levar uma bronca séria de um cara que falou, aqui não tem mais protótipo, aqui os jogos estão todos prontos. Eu falei, não, eu juro que os jogos não estão prontos. Alguns até parece que já estão ali, mas alguns falta o que a gente fala que é o afinamento do jogo, tá? Só os detalhes mesmo. E aí, mas a grande proposta mesmo é a gente ser essa ponte da pessoa que não tem o contato. Eu não conheço a editora, eu não sou amigo de ninguém. Então a gente faz essa ponte do designer com a editora e com o público, porque aqui acho que eu não preciso falar, né? A quantidade de público, a quantidade de pessoas que vai poder jogar o seu jogo é muito maior, tá? Então é uma forma dele ter contato com mais gente, até para testar e afinar esses detalhes. E também é um termômetro de o que funciona. Eu estou vendo aqui, minha ideia é muito boa, mas eu estou vendo com várias mesas, a minha ideia não rolou tão bem, vai mudando. Então é um termômetro também para os designers verem o que funciona. Tudo começou lá em 2015 com o evento nascendo, né? E nas primeiras 3 edições, 2015, 16 e 17, não tinha curadoria. Como eram grupos de pessoas que conheciam os organizadores aqui do DOF, que falava, eu quero mostrar. E começou com uma sala muito pequenininha, tá? Antes era uma sala pequena e tinha só 5 jogos. Isso é a primeira edição, tá? Em 2017. Depois foi aumentando o espaço, até 2015, desculpa. Até 2017 aumentou um pouco o espaço, mas ainda assim não tinha curadoria. Era, eu quero levar meu jogo. Posso levar? Pode ir lá, leva no sábado, leva no domingo. Variava, era bem mais tranquilo. Mas o DOF também era bem menor do que isso aqui, né? Só que logo na primeira edição a gente já teve o Leandro Pires, que é um querido, tá? Que ele levou o Rock and Roll Manager, não sei se vocês já jogaram, eu gosto muito desse jogo, tá? E no ano seguinte, em 2016, a Conclave já lançou ele, tá? Então aqui eu peguei uma fotinho de quando ele já tá, vocês podem ver que já o protótipo já estava bem próximo do que foi lançado, beleza? Em 2018 e 2019, quem assumiu foi o coletivo Mansão das Peças, que é um coletivo do Rio de Janeiro, de designers,
em que eles já faziam eventos para designers testarem os jogos entre si e, enfim, se ajudar e alavancar esse mercado, tá? Continuava não tendo uma seleção como é hoje, mas não no sentido de curadoria, tinha uma série de regras que eu já vou mostrar no próximo slide, mas era por sorteio. Então, passava por uma série de critérios. Preencheu os critérios, beleza, vai para sorteio. E aí o sorteio era feito num YouTube, né, num canal de YouTube, que era o Sigo Coelho, que hoje em dia está meio parado, mas é um querido. O Davi, inclusive, está por aí. Ele parou um pouco o canal, mas ele ainda gosta de jogo, tá? A única coisa que eles pediam de contrapartida é que alguns dos designers do Mansão já tivessem vagas garantidas, tá? E nesse esquema eles separavam. Tinham jogos do sábado e os jogos do domingo, não repetia, porque hoje em dia os mesmos que estão no sábado estão no domingo, tá? A gente faz uma seleção e mantém. Antes era separado. Essas eram as regras únicas que tinham para fazer parte. Então, o jogo não podia ser cópia, plágio, isso se mantém até hoje. Sim, a gente já recebeu plágio, já recebeu coisas bem absurdas, tá? O jogo não pode ter sido publicado anteriormente, porque a ideia é exatamente ajudar a lançar o seu jogo, tá? Mostrar o seu jogo para o público, tá? O jogo já deve ter sido testado algumas vezes, porque é aquilo, a ideia foi legal, eu vou testar aqui no evento. Não, você já testou? Você já fez já tem uma ideia um pouco mais pré-formatada, não só é uma ideia da sua cabeça? É importante. Tem que possuir manual para eu ver se o que você está falando faz sentido, porque às vezes não faz, chegam umas coisas esquisitas pra gente. O manual já garante isso daqui também, que já tem uma coisa funcional, minimamente um jogo jogável, né? Naquela época, cada autor só poderia escrever apenas um jogo. Hoje em dia, a gente permite que escreva mais de um jogo. Quase toda edição tem, por exemplo, hoje em dia, a gente tem hoje, né, no espaço, a gente tem o Leonardo, que escreveu 4 jogos. 2 deles passaram, mas aí ele escolheu um deles para participar. Só um jogo vai ter mesa, né? Mas ele escreve os 4 e ele tem a gente fala depois sobre esses 4 jogos, tá? E antes, RPGs, jogos de cartas colecionáveis, né, tipo Magic e Pokémon, não eram permitidos. Hoje, RPGs já são permitidos, beleza? Tchuru! Aí, 2020, 2021 não teve por causa da pandemia, e 2022 eu cheguei, assumi essa bagunça. E aí eu fiz bagunça mesmo, porque eu gosto de fazer bagunça. Quando eu entrei, a área estava assinada pela Liga das Mulheres Tabuleiristas, que eu vou apontar para cá, porque ali talvez esteja um pouco atrás da poltrona, tá? Eu não fazia parte da Liga, apesar de também ser mulher e tabuleirista, mas tinha um coletivo que focava, né, no desenvolvimento de jogos por e para mulheres, e elas assinavam, elas estavam cuidando da curadoria e eu estava cuidando de toda a organização prática de evento, tá? E em 2022 a gente fixou a parceria com o patrocínio do Catarse, que desde então continuamos e nos ajuda muito, a gente agradece, inclusive ao Leandro, ele fugiu de mim, ele espiou aqui e foi embora, tá? E aí começou esse modo de seleção que está até hoje, que é preenchendo o formulário com o que a gente pede e uma curadoria que eu fui mudando um pouco, mas aconteceu. E em 2022 a gente teve 10 jogos selecionados. E em 2023, agora era eu sozinha fazendo bagunça. Quer dizer, sozinha não, que eu chamei uma galera. Mas assim, uma galera. Eu sou uma pessoa extremamente coletivista, tá? Eu gosto de fazer as coisas em união, em grupo. Eu acho que realmente a união faz a força total. E foi nessa ideia que eu chamei todos esses grupos, esses coletivos e afins para me ajudar na curadoria. Uma coisa que para mim é muito importante e me incomodava, hoje ainda me incomoda, mas me incomoda um pouco menos, que o DOF acaba sendo muito eixo Rio-São Paulo.
E, cara, tem jogo no Brasil inteiro, o Brasil é riquíssimo, tem muita coisa legal. E eu realmente fui atrás, conversar, porque assim, eu já tinha amigos, a gente faz amigos do Brasil inteiro, eu falei, não, vem cá, vem me ajudar. E a gente chamou coletivos do Brasil inteiro. Tem Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Eu fiz questão de realmente ir conectando com os amigos do Brasil inteiro. Só que nisso, a gente colocou 34 pessoas para avaliar 69 jogos que chegaram. Eu tinha que fazer a separação. Cada jogo passava por pelo menos 3 avaliadores. E aí eu tinha que fazer, esse não conhece esse. Eu vou dizer que eu fiquei bem doida. Esse processo era bem maluco. E pela primeira vez a gente começou a aceitar inscrições de RPG. Eu não sei vocês, mas eu vim do RPG. Eu antes de jogar tabuleiro, eu jogava RPG. Então eu falei, gente, RPG também, né, tem um monte de gente desenvolvendo RPG por aí. Vamos trazer esse pessoal, vamos agregar. E a gente já teve alguns RPGs publicados na área que me dão muito orgulho. Eu sou muito mãe coruja, muito mãe orgulhosa, tá? E aí, nessa edição, a gente selecionou 12 de tabuleiro e 5 de RPG. Eu fazia uma seleção, separava quais olhar, um espaço para RPG, um espaço, uma quantidade de cada um. E eu também fiquei muito doida. Mas acho que é importante também falar dos desclassificados. Porque sim, tem uma galera que não lê as regras ou que não tem bom senso. A gente espera bom senso das pessoas, nem sempre as pessoas têm. Tá? Então a gente teve 2 desclassificados por plágio, 2 por falta de manual. Você quer que eu avalie seu jogo, mas você não me dá nenhuma informação do seu jogo? Aí vocês querem que eu tire da cuca? Não vai ter como. E 3 por temas sensíveis ou violentos, tá? Tem uma galera que acha que umas coisas são piada que não são piada. Em 2024 a gente teve 70 inscrições, mais um recorde, só que a gente limitou as inscrições. Porque eu tava deixando meus curadores loucos, eu tava ficando louca também, então a gente limitou as inscrições, tá? Por isso elas se encerraram antes do prazo. E assim que abriu, choveu inscrição, porque o pessoal tava com medo de perder, porque eu avisei que ia encerrar numa determinada quantidade, tá? Eu deixei de segmentar RPG e tabuleiro, beleza? Porque a gente sentiu que tava mais dando trabalho e a ideia era realmente misturar. E dessa vez a gente já só teve um desclassificado. Foi o recorde, foi a minha vitória, tá? Mas tinha muito jogo bom, eu achei que eu era mãe de todos, eu coloquei 24 jogos. Não sei quem aqui tava nessa edição e tentou entrar na área, tava um inferno de apertado. Eu quis colocar todo mundo pra dentro porque tinha um monte de jogo bom, não dava pra andar. Foi erro meu, eu assumo, tá? Coração de mãe, quis colocar todo mundo. Foi muito legal, mas foi um caos também, tá? E em 2025, vulgo ano passado, a gente teve 85 inscrições, que foi o recorde geral, 13 selecionados para conseguir andar entre o evento, e pela primeira vez a gente teve pagamento de inscrição, que antes não tinha pagamento. Só que aí a gente recebia muito jogo, muito ruim, com uma galera que assim, não tinha o mínimo de cuidado. Então a inscrição foi uma forma de eu pagar meus curadores, que eles faziam todo o trabalho voluntário. Então de eu agradecer esse trabalho que eles têm, porque é um trabalho enorme, árduo. E também uma forma de selecionar da galera, eu não vou jogar qualquer coisa, cartolina e olha aí, fala pra mim se a minha ideia é boa, tá? E aí a gente fez junto com os nossos parceiros, seja de curadoria, seja patrocinador do Catarse, a gente fez alguns workshops para a galera que foi selecionada ter mais alguma coisa de bom além de participar da área e mostrar o jogo e afins, tá? E dessa vez eu mudei a curadoria, senti uma necessidade diante do caos que eu estava tendo e das avaliações, porque às vezes, como eram pessoas diferentes, por mais que eu tentasse adequar os critérios, tem o peso que cada um dá. E aí eu percebia que tinha gente que tinha sido avaliado por mais curadores bonzinhos, pessoas que tendiam a dar notas mais altas, e outros por mais criteriosos, enfim. E aí eu sentia que talvez eu não estava selecionando da maneira mais justa. O que eu achei melhor?
selecionei 3 pessoas também de estados diferentes, que eu tentei manter pelo menos isso, para ler tudo. Só que aí, adivinha? Quase deixei eles doidos, porque imagina 3 pessoas olharem 85 jogos. Foi intenso. A gente teve 11 desclassificados, sendo 9 por tempo de vídeo. Foi a primeira vez que eu pedi vídeo para inscrição. E eu vou falar disso mais tarde, mas assim, é algo muito... A galera vai tentando dar um jeitinho, e eu fui ficando bem doida também. E foi a primeira vez, vai essa ponta aqui, que eu fiz esse guia com as sell sheets, né, as folhas de vendas dos selecionados, para entregar para as editoras. Falar, ó, não só a editora falar, ó, meu jogo é legal. Eu falo, ó, galera, esses são os que a gente escolheu, tem mais alguns aqui que vocês podem olhar, e essas já são as folhas de venda, que aí a gente já antecipava e facilitava ainda mais esse processo designer e editora. Agora, como estamos? Como foi? Foi a primeira vez que a gente se separou em 2 fases. Para não matar os meus curadores e eles não me matarem de volta, de olhar muitos jogos de uma vez, num curto espaço de tempo, a gente separou em 2 fases. A primeira, a gente só analisou os materiais de forma muito rápida. A gente olhou o vídeo de apresentação, que é um vídeo de 5 minutos e até 5 minutos, não mais. A folha de venda e o manual. Deu uma olhada rápida, esse dá, boa. Aí agora a gente selecionou uns 20, foram 25 que a gente deu uma olhada e numa segunda etapa marcou uma reunião online para jogar esse jogo. Não necessariamente até o final, mas jogar um pouquinho para ter uma ideia de como ele funciona. Tá? Assim eu tive mais tempo, eu e os meus curadores, para olhar, para realmente fazer uma avaliação mais completa e mais bem feita. Eu sinceramente considero que a nossa avaliação esse ano foi mais assertiva, vamos falar assim. E dessa vez a gente teve 6 desclassificados. A gente teve uma diminuição no número de inscritos, que era esperado, porque a gente sempre lançava a inscrição em fevereiro, março e selecionava tudo no mesmo ano. Ou seja, ano passado eles tiveram 1 mês e meio para ver 85 jogos. Foi ruim. Agora eles tiveram mais tempo e diante disso algumas pessoas ficaram desprevenidas e não conseguiram preparar no ano anterior. Esse ano a gente vai repetir, a gente vai começar a inscrição esse ano para selecionar ano que vem, tá? E a gente teve 5 por falta de material, era pouco material, mas ainda assim faltaram, e só 1 por tempo de vídeo excedido, tá? Agora eu vou falar rapidinho, agora até o Leandro chegou para conferir, que as campanhas que saíram lá da área de protótipos e foram pro Catarse, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos. Eu tenho algumas que moram um pouco mais no meu coração, mas é só para vocês terem uma ideia. Ó, o Poranduba, por exemplo, ele fez uma campanha que arrecadou 75.970 e teve 670 apoiadores. A gente com o Catarse, com a área de protótipos, a gente tem a capacidade de mostrar o jogo e já ajudar nessa campanha. Pelo menos o Geekmon, eu lembro que já desde o começo eles já estavam com a pré-campanha sendo feita e já ajuda muito, tá? E o pessoal do Catarse, já no ano passado e esse ano, também faz um workshop para ajudar vocês, para, enfim, fazer essa campanha ser boa. O Lê fez um comentário muito fofinho a nosso respeito e eu sou muito, muito grata por toda essa parceria que a gente tem e vai renovando todo ano. Eu acho que não sei se eu leio, se vocês leem, se deu tempo de ler. Eu leio logo de uma vez. Sendo o processo que se para na troca de ideias e experiência entre os designers e a comunidade de jogadores, a área de protótipos do DOF apresenta um ecossistema semelhante ao praticado no financiamento coletivo. Uma sinergia entre quem cria e quem apoia, com o objetivo de tirar do papel trabalhos verdadeiramente únicos. E tudo isso se potencializa quando jogos apresentados pela área ganham vida e a partir de campanhas de financiamento do tipo uma jornada criativa de troca, descoberta e aperfeiçoamento, que forma novos nomes para os mercados de jogos, além de destacar uma mídia que celebra a conexão entre pessoas.
Obrigado, Leandro. Além do financiamento coletivo, que é uma forma que ajuda muitos designers, tem os jogos que já saem direto para editoras, tá? Aqui eu selecionei alguns, mas quase toda editora que vocês vão vai ter um que eu chamo de meu neném lá. Eu sou mamãe coruja mesmo, tá? Aqui eu selecionei alguns, mas o Joca, por exemplo, o Joca já tem jogo na Bucaneiros, tem jogo na Ludens. O Amazon, o Daniel Kazan, ele se inscreveu acho que umas 3 vezes na área de protótipos. O jogo dele começou como Clica Amazônia e de repente virou, é o que eu falei, fez um pequeno ajuste, mudou um pouco o nome e tá lá pela Bucaneiros. O Brava Gente estava no ano passado, já vai sair esse ano com o pessoal da Luz Negra, vai dar para vocês jogarem lá no stand deles. E no ano que vem eles já falaram que vão fechar outro jogo da área de protótipos. E eu quero destacar aqui, ó, esses dois. Board Game Bureau, eles fazem parte, a maioria do pessoal da Board Game Bureau, que é uma editora pequena, faz parte de um coletivo também de designers. E eles sempre apoiam a gente, ajudam demais, eles lançam muito jogo da área de protótipos, tem vários. E o Solara, eu quero dar um destaque. O Solara, há 2, 3 anos atrás, eles estavam com o Backstabbers, tá? Eles fizeram uma campanha de muito sucesso no Catarse, arrecadaram 224 mil, quase 225, né? 199,99. E depois eles viraram editora. Eles estão com uma editora ali na frente da área de protótipos, quase. E eles têm jogos lindos, eles são uns queridos. Eu gosto muito, 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 muito deles. Aí eu tô aqui falando há 3 horas. Como que eu participo? Primeiro, presta atenção nas redes do DOF, tá? Que lá a gente vai falar as datas e afins. Já vou colocar aqui, se vocês quiserem anotar, pode anotar, senão vai sair no DOF, prometo, tá? Mas, ó, o primeiro edital, que eu vou falar as regras, o que pode, o que não pode, tudo, vai estar aqui, 25 de agosto, tá? A abertura das inscrições, 29 de setembro, tem um mês para você ler as regras, preparar o material, ver o que pode, o que não pode e arrumar se preciso. Tô sendo mãe. E depois eu vou fechar as inscrições 24 de novembro. Então tem quase 2 meses para arrumar tudo bonitinho. Se preparar errado eu vou ficar brava demais. Fiquem cientes, tá? Sigam as regras, como segue as regras do jogo. Eu espero que vocês sigam as regras dos jogos, tá? Eu sempre tenho esperança que vocês joguem direito, beleza? Se não segue direito no jogo, segue aqui, por gentileza, senão eu vou desclassificar, tá? Vídeo de apresentação, material basicamente vai ser o quê? Vídeo de apresentação, máximo de 5 minutos. 5 e 1, bate embora. Não dá, gente, porque imagina aqueles 80 jogos. Se eu abro a sessão para um, abro a sessão para outro, não é justo com quem se preparou e eu lasco e sobrecarrego mais a equipe, tá? Folha de venda, que você coloca as informações básicas do seu jogo e o manual de regras. Se inscreveu no prazo e acertou os materiais, eu vou olhar o seu jogo e vai ter uma devolutiva, tá? A gente demora na devolutiva, a gente manda depois do evento, geralmente, mas a gente manda devolutiva para todo mundo, para falar o que foi bom, o que foi ruim, o que dá para melhorar e uma ideia geral. Beleza? É isso. Se quiser me dar paçoca e abraço, eu tô sempre aceitando. Fechou? Tudo bem? Tem 1 minuto para tirar dúvida. Alguém quer tirar dúvida? Se não, pode me perguntar aí, pode me parar, eu paro, tá? Diga. O que seria folha de venda? Ele perguntou para mim o que seria folha de venda. Folha de venda é literalmente uma folha só. Você vai colocar o nome do jogo, quantos jogadores, o tempo e a idade para que ele vai. E vai falar as mecânicas básicas, vai falar do que se trata o jogo, do universo do seu jogo.
Basicamente isso. Você vai vender o seu jogo em uma folha, entende? É mais ou menos por aí. Se você for na área de protótipos, não tem aquele mapa dos... Lá estão as folhas de venda dos jogos. Se você ver, lá tem o catálogozinho, são só folhas de venda, tá bom? É isso. E aqui, ó, pode mostrar pra ele, ó, isso é uma folha de venda. Ó, ele já tá aí, ó, um designer aí que quer mostrar. Tem aqui o nome do jogo dele, uma ideia simples, número de jogadores, o tempo, a idade, e ele vai falando, ó, vai vendendo o jogo dele de alguma maneira. E embaixo tem os seus contatos, tá? É importante ter os seus contatos pra editora te achar depois, porque ela vai receber milhões desse. Obrigada, meu amor. É isso, qualquer coisa, outra dúvida, vocês podem me puxar aí que eu abraço todo mundo e tiro dúvida, tá? Eu juro que eu sou legal. É isso.